Nessa noite, poder estar junto com os irmãos, tendo a oportunidade de adorarmos juntos ao nome do nosso Deus, compartilharmos uma porção da palavra. Muito alegre ao meu coração por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aristide, pela vida do meu amigo presbítero Marcelo, diácono Antônio, né? E a cada um dos ministros, né, aqui na retaguarda, pela vida de cada um dos irmãos da igreja. Meu nome é Everaldo, irmãos. Hoje nós pastoreamos uma igreja bem ali no Anel da Ilhota, no Porto do Rosa ali, e nós louvamos a Deus por essa obra árdua que o Senhor tem a cada um de nós confiado, né? Mas nós cremos que aquele que começou a boa obra, o Senhor, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então nós seguiremos com fé. Irmãos, o preletor, o pregador, ele não é maior do que o dirigente da casa, ele não é maior do que os irmãos. E a gente entende que todas as vezes que o Senhor, ele direciona uma campanha, e essa campanha é uma campanha temática, significa que Deus ele tem algum propósito para tratar com a igreja e com o seu povo dentro desse tema. Aleluia. E nós não iremos fugir do tema. Eu só quero convidar você para redobrar a sua atenção para que nós possamos acentuar alguns detalhes dentro dessa palavra, para que nós venhamos sair daqui nessa noite com a certeza de que Deus está entre nós e uma vez mais, por sua bondade, Ele falou ao nosso coração. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Marcos 7. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 7. Eu estarei fazendo a leitura, irmãos, na versão da King James, mas peço para que os irmãos acompanhem nas vossas traduções. A Bíblia King James é uma Bíblia um pouquinho menor, e eu vim lá de Itaboraí, irmãos, onde estou morando hoje, então eu trouxe uma Bíbliazinha um pouco menor, mais compacta, mas que tem o mesmo efeito, amém? Amém. Eu vou ler nessa tradução, os irmãos acompanhem nas vossas traduções. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isso, mas ele não pôde esconder-se, pois uma certa mulher cuja filha, Marcos 7, 25, pois uma certa mulher cuja filha tem um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade ou de origem cirofenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu da tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído da sua filha deitada sobre a cama. Você que leu essa palavra comigo, diga amém. Amém. Pode tomar teu assento nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. A gente precisa fazer algumas considerações, irmãos. Eu serei muito breve numa análise preliminar do texto, para que a gente possa extrair dentro desse mesmo texto algumas lições para a nossa vida. Todas as vezes que eu costumo ler a Bíblia Sagrada, eu leio com um propósito e com a intenção de extrair lições, de extrair verdades que falem ao meu coração. Eu costumo dizer que o teste para cada uma das palavras que nós lemos é subordinado a uma pergunta. Esse foi um texto que nós lemos. E a pergunta a esse texto uma vez que lido, a pergunta e daí? Qual é a lição? Qual é o propósito? O que é que o Senhor ele quer falar ao nosso coração? Aleluia. O que é que nós podemos aprender através desse texto? O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito peculiar e ele tem algumas características importantes dentro desse contexto que nós estamos lendo. Esse aqui é um contexto, é um período de retirada.
Jesus, nesse momento, no Evangelho de Marcos, ele começa a passar por algumas perseguições no seu ministério. Dentro desse contexto, alguns líderes religiosos eles vão se apresentar a Jesus e eles vão começar a questionar e contender com Jesus a respeito de alguns ritos cerimoniais, sobre comer com lavar ou sem lavar as mãos. Era aquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. E Jesus passando agora por um momento de perseguição, por um momento de oposição. O texto que lemos, para a gente pular a introdução e para a gente chegar naquilo que é importante para nós nessa noite, vai dizer que Jesus ele vai se retirar com seus discípulos para Galiléia. Só que algo chama a minha atenção. Esse é um texto que é um texto paralelo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do 21 ao 28. E a afirmação que Mateus faz a respeito desse texto, no verso de número 21, ela dá a ideia que Jesus ele vai se dirigir com os seus discípulos para os confins da Galiléia. Ele vai andando em direção de Tiro e Sidom. Jesus, na verdade, ele não chega a adentrar nas regiões de Tiro e Sidom. Isso fica muito claro porque o texto vai dizer que aquela mulher cirofenícia, ao ouvir falar a respeito de Jesus, ela vai andando em sua direção. Eu abro um parêntese aqui, irmãos, para começar a ministrar e liberar algo de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que o nosso Deus, ele realizou e ele continua realizando muitos milagres. Mas se nós quisermos provarmos dos milagres que Jesus tem para a nossa vida, é necessário que nós venhamos sair dos lugares aonde nós estamos e caminhar na sua direção. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque quando ele faz essa afirmação, que Jesus ele vai caminhando nos confins da Galiléia, na direção de Tiro e Sidom, isso abre uma importância, tem uma importância, porque embora Mateus ele vai dizer no capítulo 15, no verso número 24, palavras do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que ele não havia sido enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. E qual é a importância disso para a nossa vida? A gente percebe que o ministério de Jesus, ele era um ministério primeiramente ou primariamente entre os judeus, entre os seus. Mas isso também nos mostra uma importância grande, pastor, e que importância é essa? Esse também era o evangelho para todas as nações, de modo que Jesus, pela sua palavra, também vai alcançar o coração daquela mulher. E aquele mesmo Jesus que alcançou o coração daquela mulher, ele também está aqui nessa noite para alcançar o meu e o teu coração. O texto de Marcos vai dizer que, tendo entrado Jesus numa casa, ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Isso tem dois motivos. Primeiro, porque aquele era um momento de intimidade com os seus discípulos. Eu repito, esse era um momento de intimidade, instruções aos teus discípulos. E outra, pastor, porque esse também era um momento de descanso. Sabe qual é o problema que muitos de nós temos, irmão? O próprio Senhor Jesus, presbítero Marcelo, ao longo de todas as Escrituras, o texto vai dizer, e claro, que primordialmente, principalmente no Novo Testamento, Jesus, algumas das vezes, por maiores que fossem as tempestades, algumas das vezes Jesus estava simplesmente fazendo, sabe o quê? Descansando. O mal da nossa geração é que muitas das vezes nós queremos provar muitas coisas às pessoas através daquilo que nós fazemos, mas muitas das vezes o nosso maior feito não será realizar obra alguma, mas sim descansar em Deus, que realiza por nós. Pastor Josafá, rei de Judá, ele vai saber que os amonitas, os moabitas, os moradores das montanhas de Israel estão subindo contra Judá para pelejar contra ele. E quando não sabe o que fazer, o que Josafá ele vai fazer? Josafá ele vai se colocar a orar, a buscar a face do Senhor. Aleluia. E todas as vezes que nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa a fazermos é orarmos.
É buscarmos a direção de Deus. Josafá se põe a orar. O Senhor levanta um profeta, e o profeta vai dizer para Josafá: nessa peleja, Josafá, vocês não terão que pelejar, apenas se coloque em posição, fica de pé e veja o livramento do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém que está muito preocupado com aquilo que tem que fazer, talvez hoje quando chegar na tua casa, ou talvez amanhã. Deus libera uma palavra, e que palavra é? Essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Simplesmente descanse em Deus, simplesmente se posiciona em Deus, para que você possa ver aquilo que o Senhor ele vai fazer na tua vida. Quando a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, é orar, é buscar a direção de Deus. O maior problema é que muitos de nós nos perdemos, é quando a gente não sabe o que fazer, a gente quer fazer qualquer coisa. E muitas das vezes nós não atraímos o coração de Deus ou os olhos de Deus para as nossas vidas, porque muitas das vezes o que Deus quer que eu e você façamos é simplesmente confiar, é simplesmente descansar, é simplesmente manter a fé de que aquele que fez a promessa na nossa vida, ele vai cumprir. Às vezes nós precisamos simplesmente descansar. Jesus entra em uma casa. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho, uma profecia de Isaías, quando Jesus entra na sinagoga, é entregue a ele o rolo, o livro. Ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus ele começa a declarar uma série de obras que o Senhor lhe incumbiu para que fizesse. Aleluia. Só que esse é o momento que ele está deixando as obras de lado, e ele está descansando com os seus discípulos. Talvez Deus tenha trago alguém aqui, talvez se entrou por essas portas, e Deus, a palavra que Deus libera ao teu coração é o momento de você descansar. Existem muitas coisas para que você possa fazer, mas é necessário que você se recupere. Havia uma lei nas Escrituras Sagradas que a terra ela deveria ser produzida durante muito tempo, mas existia um determinado período que a terra não deveria ser semeada. Para quê? Para que ela pudesse voltar a produzir. Assim também sou eu e você. Para que nós possamos voltar a frutificar, a florescer, algumas das vezes é necessário passarmos por um período de descanso. Pastor, se a obra de Jesus era salvar, se era curar, se era libertar, porque Jesus não queria que ninguém soubesse? Porque existem períodos que nós devemos simplesmente descansar em Deus. Aleluia. Existem períodos de aprendizado, existem períodos de instrução, e talvez seja exatamente este o período que você está vivendo. Aprender a viver, aprender a passar pelo que você está passando, a oposição, a perseguição. Então permaneça quieto onde você está com Deus. Aí o texto vai dizer que Jesus entrou naquela casa. Só que o mais interessante, irmãos, é notar e perceber que é impossível que Jesus esteja em algum lugar sem que ele não seja o que? Percebido ou notado. Aleluia. Talvez Deus queira liberar uma palavra para falar com alguém aqui, irmão. Já viu quando alguma das vezes você olha no espelho e você diz que nunca mais vai cantar? Alguma das vezes quando você olha no espelho você diz: eu nunca mais vou falar no nome dele. Meu Deus. Já percebeu que é justamente nesses períodos em que Deus vai usar alguém para se lembrar de você? Para quê? Para chamar você para falar. Glória seja. Porque é impossível aquele que habita em você, ele não se manifestar de alguma forma. Às vezes você entrou por essas portas dizendo: pastor, eu entrei e eu não queria mais cantar. Glória a Deus. Pastor, eu entrei, eu não queria mais a oportunidade. Glória. Pastor, eu entrei e eu até falei que não queria mais pregar. Isso não é algo, irmãos, que acontece só comigo, com você. Jeremias ele vai dizer para o Senhor: persuadiste-me, persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. E todas as vezes que eu digo não mais mencionarei o seu nome,
Isso é como um fogo encerrado nos meus ossos, de modo que eu não aguento mais. Jeremias é alguém que sofreu assim como eu e você. Jeremias é alguém que, assim como eu e você, entrou muitas das vezes em um ambiente de culto dizendo que não pregaria mais, dizendo que não mais entregaria aquilo que Deus lhe confiasse. Mas todas as vezes que terminava o culto, Jeremias ele saía dentro daquele culto através do louvor que ele ouviu dizendo: olha, Deus já colocou uma palavra no meu coração para o próximo culto. Glória a Deus. Deus já colocou uma palavra no meu coração. Por quê? Porque aquilo que está dentro de Jeremias é maior do que a frustração, é maior do que o problema, é maior do que as dificuldades, é maior do que você. É Deus colocando um cântico novo nos teus lábios. E quantas das vezes você tem brigado, você tem lutado consigo mesmo. Glória a Deus. São as vezes que você entra por estas portas dizendo: eu não quero falar. E é exatamente neste momento que o Senhor lhe concede a oportunidade para que fale. E eu amo os evangelhos, porque Lucas ele vai dizer, independente ou a despeito do momento que você está enfrentando ou passando, pastor, o que o Lucas diz: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Glória a Deus. Deus vai usar a situação que você está passando para quê? Para abençoar a vida de alguém que vai passar pela mesma. Glória, glória, glória. Jesus queria ficar quieto, mas é impossível alguém que foi chamado por Deus para realizar algo ficar quieto nos ambientes onde ele está. Isso vai ser no teu colégio, vai ser na faculdade, vai ser na tua casa. Tu já até falou: eu não oro mais, eu não busco mais, eu não jejuo mais. Mas é impossível que existe algo dentro de você que é muito maior do que você, que não vai permitir que você simplesmente se cale. Jesus chega ali e eu entro no texto. Aí o texto de Marcos vai dizer que Jesus, tendo entrado em uma casa, não queria que ninguém soubesse. Aí o texto vai dizer: no entanto, não pôde ocultar-se. Aí ele vai achar um responsável. E quem é o responsável? Porque uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Existem algumas lições que eu vou extrair deste texto. Algumas lições na vida desta mulher que são muito peculiares e são proveitosas para a minha vida, pastor. Qual é a primeira lição que essa mulher nos ensina? Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você percebe? O texto vai dizer: porque esta mulher, tendo ouvido a respeito dele. O que o texto vai dizer? Que essa mulher viu ou ouviu? Glória a Deus. Essa mulher não viu milagres. Meu Deus. Essa mulher não viu sinais. Essa mulher não viu cura. Ela simplesmente ouviu. Às vezes o que eu e você precisamos, às vezes a gente tem uma fé que ela é guiada pelo tato, por aquilo que nós podemos apalpar, por aquilo que os nossos olhos podem ver, mas a perfeita fé em Deus. Ora, o que é a fé senão o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que a gente não pode ver? Essa mulher, ela não tinha visto, mas ela acreditava no seu coração, porque o ouvir para ela era suficiente. Então que o ouvir nessa noite seja suficiente para que Deus possa realizar o milagre que nós precisamos dentro da nossa casa. Aleluia. O texto vai dizer que uma mulher, ela tem um problema, sim ou não? Ela tem um problema. E quando nós não entramos por essas portas nessa noite também com um problema. Aleluia. Olha que coisa peculiar, que coisa característica, que coisa que fala aos nossos corações.
Porque o problema dessa mulher talvez seja semelhante ao problema de muitos de nós. É um problema dentro da sua casa. E quantos de nós hoje também não enfrentamos, quer seja um problema no relacionamento com o esposo, com a esposa, um problema com os filhos, um problema com alguém que por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, por mais que a gente deseje de todo o nosso coração que aquele caso seja resolvido, às vezes nós não conseguimos. Aleluia. E por que não, pastor? Porque existem milagres, existem sinais, existem cura, existem libertações que estão além da nossa capacidade de resolver. A Bíblia fala de uma mulher que ela sofria com uma hemorragia há 12 anos. Era uma mulher abastada, era uma mulher rica. E eu aprendo que o Evangelho ele se torna suficiente nas nossas vidas quando todos os recursos se acabam. Aleluia! Tendo despendido tudo. É quando não tem mais jeito. A pergunta é, pastor, quando é que Deus ele vai se manifestar? Quando todos os recursos acabarem. Aleluia! A cura é algo bom, sim ou não, irmão? Mas às vezes ela só vai vir quando todos os seus recursos acabarem. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí o texto vai dizer que aquela mulher que tinha um problema dentro da tua casa, ela ouviu a respeito dele. Aí, olha o que eu aprendo. Que o problema de muitos de nós é porque nós materializamos uma fé que apalpa, uma fé que toca. Mas Deus, Ele busca corações que apenas creiam. Aleluia! Deixa mesmo o texto. Quando Jesus ele vai caminhando em direção à casa de Jairo, algumas pessoas regressam ao seu encontro e eles vão dizer para Jairo: Jairo, não tem mais jeito, desista de Jesus, porque a menina morreu. Aleluia, glória a Deus. E quantos decretos de morte nós já não ouvimos nas nossas vidas? Quantos decretos de morte nós já não ouvimos nos nossos relacionamentos? Glória a Deus. Quantos decretos de morte você já entrou por essas portas nessa noite? Quantas pessoas já deram o fim do seu casamento? Quantas pessoas já colocaram seus filhos nas drogas? Quantas pessoas já colocaram seu filho na prostituição, a sua filha? Mas qual é a palavra que Jesus tinha para Jairo? Não é uma palavra diferente daquela que ele tem para mim e para você. E que palavra é essa? Não temas, creia. Pastor, qual é o meu trabalho nessa noite? É crer somente. Maravilha. Jesus ele vai dizer, o Espírito Santo, não Jesus, vai dizer através do profeta a respeito de Maria: bem-aventurada a que creu. Aleluia. Bem-aventurados não foram os que fizeram. Glória, glória, glória. Bem-aventurados não foram os que produziram. Bem-aventurados foram aqueles que acreditaram. E qual é a verdade que você tem acreditado nessa noite? Aleluia, glória. É aquela que as pessoas têm dito ao respeito da tua casa? É aquela que as pessoas têm dito a respeito da tua família? É aquelas que as pessoas têm dito a respeito do teu sonho? Oh, aleluia, ou são as palavras que um dia Deus já falou ao teu coração? Meu Deus. Eu amo Jeremias. Tu és fiel, Senhor. Porque quando Deus ele chama Jeremias, no capítulo de número 1, Deus ele faz uma promessa a Jeremias. E que promessa é essa? Meu Deus. Irão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu sou Deus contigo para te livrar. Eu vou te estabelecer como muralha. Glória a Deus. Eu vou ser contigo. Aleluia. Essa foi a palavra que Jeremias ouviu no capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória. Só quando chega no capítulo de número 15, Deus de Israel. Deus ele não vai fazer uma promessa diferente. Depois você abre a tua Bíblia no capítulo 15 ou 18 de Jeremias. Você vai ver Deus repetindo as mesmas palavras para Jeremias. Que palavras são essas? São as mesmas palavras do capítulo 1.
E a pergunta é: por que, pastor? Deus vai repetir. Porque o que eu e você nós precisamos, presbítero Marcelo, não é de uma palavra nova. É de que Deus confirme ao longo da nossa caminhada tudo aquilo que Ele nos falou um dia. Aleluia. Você precisa nessa noite não é de uma profecia nova. O que você precisa nessa noite não é ouvir um eis que te digo novo. O que você precisa ouvir nessa noite é que Deus, Ele é poderoso para cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. Não é o que este pastor te promete, nem o que estes aqui. É o que Ele te prometeu. Glória a Deus. Glória. O texto diz, olha que nós aprendemos, que essa mulher não precisa tocar. Essa mulher só precisou ouvir. Aleluia. E nós precisamos sair daqui com uma convicção diferente no nosso coração. Porque talvez os nossos olhos não consigam contemplar. E a Bíblia vai dizer, ora, que fé é essa que vê? Porque se alguém vê algo como espera, mas se não vê, com paciência o aguarda. Glória a Deus. Aleluia. O livro das Revelações vai dizer, aquele que... Quem gosta de esperar aqui, irmão? Esperar é ruim, não é? Aleluia. Já viu quando você marca com alguma pessoa? E quando você começa a bater o horário, você começa a olhar para o relógio, o seu coração começa a ficar angustiado, sim ou não, irmão? Às vezes passou um minuto, você já quer ligar. Às vezes passou um minuto, você já está se preocupando. Só que lá em Apocalipse o Senhor vai dizer assim: eis que vem sem demora. Isso tem algo fantástico, porque vir sem demora não é vir no meu tempo e não é vir no seu tempo, é vir no tempo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A vitória que você espera, ela vai chegar, mas não é do jeito que você projetou. Eita glória. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você ensaiou. É do jeito de Deus. Glória. Aleluia. Lembra de Atos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. O texto é lindo. Aí o texto vai dizer assim, ó: e de repente. Glória a Deus. Sabe quando a vitória chega? É quando você menos. É quando você aprendeu, sabe fazer, sabe o quê? A lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele que está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Quem cuida de você não é o governo. Quem cuida de você não são as suas finanças. Quem cuida de você e da sua vida é o Senhor. Aí o texto vai dizer, olha o que a gente aprende com ela. A fé que toca o coração de Deus é uma fé que apenas crê. Aí só que, olha o texto vai dizer que ela simplesmente ouve. Sabe qual é o grande problema e o grande dilema que nós ouvimos ou que nós vivemos? É que hoje nós ouvimos de tudo dentro da igreja. Aleluia. E a única coisa que a gente não ouve mais é que Jesus continua salvando. Glória a Deus. É que Jesus continua curando. É que Jesus continua libertando. Eita É que glória. Jesus continua fazendo. Ela ouviu que ela só ouviu a respeito. Eu não sei qual foi a pregação que ela ouviu, Meu Deus. mas o que ela ouviu foi suficiente para gerar fé no coração dela de que Jesus poderia fazer o milagre que ela precisava. Aleluia. Eu avanço. Mateus, aí o texto vai dizer, olha o que o texto vai dizer na sequência. Aleluia. O texto vai dizer: Glória a Deus. porque uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Meu Deus. Qual foi a primeira atitude dessa mulher? Ela contou o problema? Ela encheu Jesus com uma lista e com uma infinidade de coisas que ela precisava? Não. Essa mulher, quando ela chega até Jesus, a primeira ação que ela tem é se prostrar. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos carregados de problema, a primeira coisa que nós queremos fazer é desabafar, é colocar para fora. Só que essa mulher, ela está me ensinando uma lição. E qual é a lição?
para que eu possa receber o milagre da parte de Deus, antes de falar, até porque o Senhor Ele sonda e conhece, ainda que haja palavras nos nossos lábios. Aleluia. Ele já conhece todas. Glória a Deus. Glória. Aí essa mulher, ela chega, ela se prostra e ela adora. Meu Deus. O problema é que quando nós estamos sobrecarregados de problema, o que nós queremos, ou o que nós fazemos, é murmurar, Meu Deus. é questionar, Glória é reclamar, seja dado ao teu nome. é indagar a Deus. Aleluia. Eu lembro de Jó. Jó, ele vai fazer uma das afirmações mais lindas. E qual é a afirmação que Jó faz? No teu momento de dor e sofrimento, eu sei que o meu Redentor, ele vive. O que Jó nos ensina? Glória a Deus. Que existem certezas no nosso coração. Aleluia. Glória. Existem convicções no nosso coração que elas só serão manifestas nos nossos momentos de dor. Aleluia. Olha o que a dor está produzindo em Jó. Aleluia. A dor está produzindo certeza. A dor está produzindo convicção. Meu Deus. A dor está produzindo no coração de Jó esperança. Glória. Ele está dizendo, Jó, ele não poderia saber de muitas coisas, mas tinha uma, e ela era a mais importante, e a única que ele precisava saber. E o que é que ele sabia? Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Glória a Sabe o que Deus. Jó está dizendo para a dor? Sabe o que Jó está dizendo por problema? Problema, eu sei que você está aí. Eu sei que está doendo aqui dentro. Meu Deus. Mas eu sei que no tempo de Deus eu vou ser curado, eu vou ser restaurado, eu vou voltar a cantar, vou voltar a pregar, vou voltar a glorificar. A minha casa vai ser uma bênção para mim. Glória a Deus. Mas quando é que a convicção foi gerada? No momento de dor. E Aleluia. talvez seja esse o momento que Deus esteja lhe proporcionando para que Deus possa gerar algumas certezas dentro do teu coração. O texto vai dizer que aquela mulher, ela vem e se prostra aos pés de Jesus. João capítulo 4, 23 vai dizer que mais a hora vem em que os verdadeiros adoradores, eles não estão preocupados com a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Eles não estão preocupados com a conta bancária. Meu Deus. Glória. Eles não estão preocupados com a cura. Santo de Israel. Eles não estão preocupados com o milagre. Eles não estão preocupados com uma localização geográfica, porque a briga era essa, olha, é lá que adora, não, é aqui que adora, é na bandeira tal, não, é na bandeira Y, não, Jesus, não. Aleluia. A motivação para adoração não é externa, a Aleluia. motivação para adoração está aqui. Ah, meu Deus. A hora chegou, Glória a Deus. não é amanhã. Não é quando as coisas melhorarem, não. Sinto muito te dizer. Meu Deus. Não é quando as portas se abrirem. Meu Deus. Não é quando o poço começar a dar água. Glória a Deus. Ele diz para aquela mulher, a hora é agora. No teu choro, na tua lágrima, nas tuas crises, nas tuas dificuldades, nos teus problemas. A hora é agora, mulher. Seu cântaro está pequeno, não consegue chegar. A hora é agora. A hora não é depois, não é amanhã, não é quando a porta abrir, não é quando o esposo entrar, é agora. Em que os verdadeiros adoradores, olha essa mulher, ela ouviu falar, e ouvir falar foi suficiente para gerar fé no coração dela, para ela fazer, sabe o quê? Adorar. Meu Deus. É, Já viu a canção? maravilha. É adorar quando Deus não responde. Aleluia. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Glória. Adorar a Deus glória, no vale, no deserto.
para adorar. E devo falar de deserto rápido, vou abrir um parênteses. Olha como Deus ele é tão fantástico, mas às vezes a gente não percebe algumas coisas em Deus. Quando Deus ele envia Moisés até Faraó, a mensagem que Deus tem para Faraó através de Moisés, sabe qual é? Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente só quer fazer festa na terra prometida, mas quando na verdade Deus nos chamou para celebrar ao nome dele no deserto que a gente passa. Essa mulher ouviu falar, ouvindo falar, ela prostrou-se. Mateus ele nos fornece algo fundamental para a nossa compreensão desse texto. O texto de Mateus, no capítulo 15, verso 22, vai falar, é o mesmo contexto, vai dizer que a mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. E ela clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Querido, isso aqui é forte demais. Sabe por que é forte? Porque olha a compreensão que Mateus tem na escrita de Mateus. Senhor, filho de Davi, é uma expressão teológica. É uma expressão que reconhece a divindade de Jesus, ou seja, reconhece que Jesus é Deus. É uma expressão teológica. E essa é a expressão que aquela mulher gentílica vai usar. O que ela diz nas suas orações quando se prostra aos pés de Jesus? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que essa mulher está nos ensinando? Que ela não precisa ver um milagre para reconhecer e saber quem Ele é. Aleluia! O nosso problema é que a gente está um tanto quanto igual a Tomé. A gente só acredita se a gente... Sabe o que essa mulher está nos ensinando? Ela não precisa ver para acreditar. Com milagre ou sem milagre, ela continua acreditando que ele é o filho de Davi. O que essa mulher está nos ensinando é que adorando a Deus, a probabilidade do milagre acontecer na vida dela é muito maior do que se ela não estivesse adorando. Ela simplesmente reconhece, irmão. Só que o nosso problema é que nós só queremos reconhecer depois que a porta abre. Nós só queremos reconhecer depois que o milagre chega. Deus nos trouxe aqui, irmãos, para dizer para mim e para você que com porta aberta ou com porta fechada, nós precisamos reconhecer que Ele é o único Deus suficiente e verdadeiro na nossa vida. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Essa mulher está dizendo para mim e para você que ela não precisa de milagre para saber quem Ele é. Outra coisa que eu aprendo, que a maior motivação para adorar está relacionada ao nome, não aos feitos. Aleluia! Ele é o filho de Davi. Aleluia! E ele é digno de ser adorado. Ouvindo a ministração de Judson de Oliveira, num hino, o Judson de Oliveira ele vai dizer que o triste retrato da nossa geração é que a nossa geração ela tem trocado aquilo que é melhor por aquilo que é bom, aquilo que é bom. A minha geração, ela tem deixado aquilo que é melhor por conta daquilo que é bom. Eu vou repetir. Glória a Deus. Judson de Oliveira, na sua ministração, ele vai dizer que o triste retrato da minha geração, ela tem preferido aquilo que é bom, ao invés de preferir aquilo que é melhor. Existem coisas nas nossas vidas que podem ser boas, sim ou não? Mas certamente existem coisas que são melhores do que elas. Lembra de 10 leprosos? A cura era algo bom para eles, sim ou não? Só que aquela geração, ela preferiu aquilo que é bom, ao invés de preferir Jesus, que era muito melhor. São pessoas que estão atrás de coisas boas, coisas que são legítimas, mas muitas das vezes, por conta dessas coisas, elas se apegam àquilo que é bom e esquecem daquilo que é melhor. Glória a Deus.
A lição que essa mulher está me ensinando, irmão, ela não precisa do milagre para saber que ela é Deus. A lição que ela está me ensinando, ela não precisa da cura necessariamente da filha dela, é o que ela foi buscar. Mas o motivo dela adorar não está relacionado à casa dela, porque até aquele momento a filha dela não havia sido curada ainda. Glória a Deus. É Deus dizendo para alguém que não para de adorar. Porque enquanto você adora, o milagre de Deus acontece na tua vida. Vamos voltar para os leprosos. Jesus libera a palavra, Pai, até o tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, e lava-te. Todos os processos de cura e restauração realizados por Cristo, eles foram feitos através da caminhada. O texto vai dizer que enquanto eles caminhavam, eles perceberam que foram curados. A gente entrou por essas portas hoje e às vezes a gente quer o nosso milagre como se nós estivéssemos fazendo um missílio hoje. 3 minutos, orei e está pronto. Mas existem milagres na nossa vida que só serão realizados por meio da nossa caminhada. Existem coisas que você vai ter que insistir um pouco mais, caminhar um pouco mais, para que Deus ele possa fazer. Essa mulher está adorando sem ter cura. Essa mulher está adorando sem milagre, porque a adoração dela não é uma adoração motivada naquilo que ele pode fazer. Que a nossa adoração seja uma adoração semelhante a ela e o caminho para o final. Aí o texto vai dizer, também Mateus 15, 23, que os discípulos vão dizer para Jesus, e o que os discípulos vão dizer? Despede ela, porque ela vem atrás de nós clamando. E olha o que eu vejo com essa mulher. Essa mulher mesmo... Espera que aqui o problema não é um problema externo, é um problema interno. É um problema dos discípulos, de quem anda. Já vi muitas pessoas que muitas das vezes são usadas pelo inimigo para dizer, para de orar, para de buscar. Esse homem não te merece, o teu filho não vai mudar, as portas não vão se abrir, sai dessa igreja. Eita glória! Já viu como tem pessoas que são enviadas, eram discípulos, estavam com ele, então o problema é interno, é de quem está perto, que algumas das vezes quer te ver longe. Só que o texto vai dizer que essa mulher, ela não vai dar ouvidos às palavras dos discípulos. Já viu quantas pessoas entram dentro da igreja e falam assim, eu vou sair da igreja porque eu ouvi fulano falando mal de mim. Eu vou sair da igreja porque Bertano estava de patotinho. Irmão, você está na igreja não é por causa das pessoas que falam de você. Aleluia, glória a Deus. Então você percebe, eu aprendi, irmão, que nós viveremos o nosso maior milagre. Aleluia. Quando nós enfrentarmos a nossa maior oposição, aleluia, a nossa maior frustração. Aleluia. Vou repetir isso para você pegar. Você vai viver o seu maior milagre quando você enfrentar a sua maior decepção. Aleluia. A decepção não está fora, a decepção está dentro. A decepção não está longe, a decepção está perto. É quem estava andando com Jesus. Falou, olha, manda ela embora. Ela está importunando. Lembra do filho de Timeu? Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí o texto vai dizer que quanto mais ele gritava, mais as pessoas, ou quanto mais as pessoas o importunavam para que ele parasse, tanto mais ele gritava. Aleluia, glória. É alguém que está se opondo à sua oração. É o reino das trevas querendo colocar esfriamento para você parar de orar. Mas Deus trouxe aqui para dizer, a batalha ainda não terminou, então não para de orar. Glória a Deus. Os discípulos estão dizendo, mestre, manda ela embora, ela está importunando a gente, está importunando o Senhor. Aí o texto vai dizer que aquela mulher, ela não vai se contaminar com aquilo que vem de fora, porque ela tem uma certeza, uma convicção no teu coração. Caminhe com a certeza que você tem no teu coração. Caminhe com a convicção. Muitas pessoas podem não acreditar naquilo que Deus falou para você, mas quem precisa acreditar não são eles, quem precisa acreditar é você. Maravilha, glória, glória. Sou eu quem preciso acreditar naquilo que Deus falou para mim. Não são as pessoas vão duvidar, irmão, do seu propósito. As pessoas vão duvidar dos sonhos que Deus lhe confiou, dos sonhos para a tua casa, dos sonhos para o teu lar.
dos sonhos para os teus filhos, dos sonhos para a tua família, mas não desista. A despeito de todas as circunstâncias que podem parecer contrárias e adversas, persevera, persista, insista, porque Deus ele vai cumprir. Pastor, o que essa mulher me ensina? Que nós não podemos desistir. Enquanto nós não recebermos a atenção, ela precisava da atenção dos discípulos ou da atenção de Jesus? Glória a Deus. Os discípulos podem até achar alguma coisa ao seu respeito, mas você está atrás aqui nessa noite, atrás de Jesus. Você não vê atrás do pregador, você nem conhece. Aleluia. Tem certeza que você ama o seu pastor, ama o seu ministério. É até bom nós servirmos com pessoas que nós amamos, mas o que nos traz aqui não são os homens, irmão. O que nos traz aqui é a certeza de que Jesus está no ambiente em que nós estamos. Aleluia, glória a Deus. Existe um texto nos evangelhos que falam de uma mulher que há 18 anos ela frequentava uma sinagoga e andava encurvada. É interessante que a Bíblia vai definir como um artigo indefinido uma, porque uma não tem forma, uma não tem nome, uma não tem aparência. E o que isso significa? Que foi ela, mas poderia ser eu, poderia ser irmã, poderia ser o pastor, poderia ser qualquer um de nós. Aleluia. Nós só precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Nós só precisamos estar nos lugares aonde Jesus, ela ia 18 anos numa sinagoga. E o texto diz que de modo algum ela conseguia endireitar, se ela queria, sim ou não. Mas ela conseguia. Mas houve um dia que alguém diferente estava naquela sinagoga. E talvez seja exatamente esse o dia que Deus marcou na agenda dele para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Aí o texto vai dizer, e eu estou encerrando. Glória! Jesus ele vai, a mulher ela consegue chamar a atenção de Jesus. Aí Jesus ele vai dizer uma palavra que aparentemente é uma palavra dura, mas no original não é uma palavra dura. Jesus ele está declarando a sua missão. E ele está dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E não é bom tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. O cachorrinho aqui, irmãos, não é um cão qualquer, mas é um animal doméstico, que se ama, que se cuida, que se trata. Jesus está simplesmente declarando que os cães até irão provar daquilo que ele tem, mas primeiro são os filhos, porque isso fala de uma característica do Evangelho. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, chegou até a mim, a você, por causa da rejeição deles. Aí Jesus está dizendo, aquela mulher, ela vai se colocar num lugar de humildade. Então perceba que nenhum soberbo vai alcançar de Deus aquilo que pretende com arrogância e prepotência. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher vai dizer assim, sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que aquela mulher está dizendo é assim, ó, eu vou traduzir, Senhor, eu reconheço que eu não sou merecedora. Senhor, eu reconheço que não há mérito algum em nós, mas eu acredito que o Senhor pode fazer o milagre que eu tanto desejo. Aleluia. Aí o texto de Mateus vai enquadrar essa mulher. E como é que o texto de Mateus vai enquadrá-la? Mulher, grande é a tua... É engraçado que falando a respeito do pai da fé, Abraão, ele vai dizer que Abraão ele creu contra a esperança. Quando Abraão crê, isso lhe é imputado. Então os que são filhos de Abraão são aqueles que agem por fé. Essa mulher não era uma judia. Essa mulher era uma mulher cirofenícia. Essa mulher era uma mulher gentia. Mas aqui está declarando um dos aspectos do Evangelho. Que o que é? É salvar
todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. Aleluia. A característica e a verdade aqui é essa: é que Deus tem cura, não para alguém que vive de status. É que Deus tem cura, não para alguém que carrega um sobrenome, mas para alguém que manifesta uma fé genuína em Deus. Eu encerro. A libertação e a cura que nós precisamos não é proveniente do nosso mérito. Encerro citando o Salmo capítulo 3, verso 8. Pastor, o que diz o Salmo capítulo 3, verso 8? Do Senhor é a salvação. Salvação no contexto e no original significa libertação, cura, livramento. Então, irmãos, tudo aquilo que tudo aquilo que você, tudo aquilo que nós precisamos, Deus ele tem para nós. Encerro. Perceba que a libertação, ela vai despertar a nossa consciência em 3 níveis. O primeiro, existem crises que nos atingem, que estão longe da nossa capacidade de resolver. Por mais que ela quisesse, ela poderia resolver aquele problema? Ela precisava de um fator externo. Ela precisava de algo sobrenatural. E talvez seja isso que você precisa nessa noite. Segundo, a nossa força e o nosso poder têm limites. Nós podemos caminhar e andar até determinados lugares. Nós podemos gastar e nós podemos fazer algumas coisas, mas nós não podemos fazer tudo quanto nós gostaríamos. Então também a nossa provisão, ela é uma provisão limitada. Eu encerro. O terceiro nível que a nossa consciência desperta em nossa consciência, a cura, ela sempre será externa e não proveniente de nós mesmos. Pois como diz o Salmo de número 3, verso 8, do Senhor é a salvação. Aleluia. Eu encerro. O que nós precisamos nessa noite, irmão, não é de nada daquilo que nós podemos manifestar, salvo a nossa fé naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Porque tudo que nós precisamos não vem das mãos dos homens, não vem dos nossos recursos, não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso grau de escolaridade, não vem dos nossos títulos. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Eu quero tomar a liberdade, uma vez que ministrei esta palavra, eu quero convidar você que, ao ouvir esta palavra, entrou por essas portas nessa noite, tendo um problema que aos seus olhos ele é impossível. É exatamente com você que eu quero falar. Eu quero fazer uma rápida oração pela tua vida e quero convidar você para se colocar de pé no seu lugar, exatamente aonde você está. Você que tem um problema, você que tem uma dificuldade, você que tem uma crise, que por mais que você tenha desejo, por mais que você queira, Aleluia. a vitória ainda não veio, a vitória não chegou. Feche os teus olhos. Aleluia. Pai, eu quero te louvar nessa noite por esta palavra. Eu quero te louvar nessa noite, porque os nossos recursos falharam, as nossas sabedorias, Deus, elas não puderam conquistar ou alcançar aquilo que desejamos. Ó Pai, as portas permaneceram fechadas, as crises, Deus amado, ou as tempestades, elas se levantam cada dia mais. Mas nós continuamos acreditando que o Senhor está em nosso barco. Ó Pai, a nossa fé, ela nos impulsiona a adorar ao Senhor, a despeito dos milagres que esperamos que o Senhor fará, mas que ainda não fez. A fé que nós temos no Seu nome nos impulsiona a continuar adorando, entrando por essas portas, a despeito do milagre que precisamos na nossa casa, do milagre que precisamos no nosso ambiente de trabalho,
das portas que precisamos abertas. Ó Pai, então visita os lares representados nessa noite. Esse problema que esse homem, esse problema que essa mulher apresenta ao Senhor, e perceba, Deus, a fé que eles demonstram nessa noite, porque o que os trouxe aqui não foi esse que os fala, o que os trouxe aqui foi o Senhor. Ó Deus, e por isso eu peço ao Senhor para que realize na vida dos meus irmãos tudo quanto os teus filhos trouxeram carregados e abrigados em seus corações. Aleluia. Visita o lar, visita a casa, visita a família, visita os entes queridos. Aqueles a quem eles lhe apresentam nesta hora, nas suas mentes, num pedido de oração ou numa fotografia. Deus, se for cura, cura. Se for libertação, liberta. Se for salvação, salva. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor foi ungido para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e a proclamar um ano aceitável do Senhor. E que assim seja, e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço. Obrigado pelo milagre, Deus. Obrigado pela cura. Obrigado pela restauração que na noite deste dia o Senhor promove na vida dos meus irmãos, na casa dos meus irmãos. Ó Pai, quando eles chegarem lá, como dito por esta palavra, que eles possam perceber que todo o mal foi dissipado, que toda a crise, que toda a instabilidade, e que eu venha ouvir os testemunhos, Deus, através dos lábios do presbítero Marcelo, ó Deus amado, daquilo, ó Deus amado, que o Senhor, ó Pai amado, fará entre os meus irmãos no nome de Jesus. É o que eu choro, te peço, te agradeço. Você que pode, aplaude ao nome